da graça divina nos faz novas criaturas. O amor de Cristo nos transforma e santifica. Agora, em pé, vamos para o hino Infinita Graça, 192. Em pé mesmo, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, foi um privilégio poder recapitular a lição da Escola Sabatina, onde os professores nos explicaram legal para que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Agora, a partir de hoje, vamos estudar a lição número 8, Jesus, o mediador da nova aliança. Que cada um pegue o seu manual de leitura e procure estudar todos os dias, para que no próximo sábado estaremos aqui para mais uma recapitulação da sua lição. Agradeço a presença de todos e aqueles que não puderem vir também, estamos agradecendo também. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Bom dia, queridos. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja, à nossa casa de oração. Que vocês se sintam bem aqui conosco, né? E que juntos nós tenhamos essa oportunidade aqui de louvarmos o nosso Deus. Estou vendo aqui a igreja com vários rostos, né? Alguns novos, alguns que fazia algum tempo já que eu não via e tem sido muito gostoso revê-los aqui junto conosco, tá? Eu vou pedir a atenção dos irmãos por um instante, eu tenho alguns anúncios para fazer e eu gostaria de pedir a sua atenção então neles, né? Podemos ir para o primeiro, que é sobre a reforma da igreja. O José Eduardo tem reforçado aqui a cada sábado. A diferença agora é que o início da reforma está programado, né? Já tem data. Isso é igual casamento, marcou, chegou, a data chegou, então estamos dando início à reforma e pedimos a colaboração dos irmãos aí para que sejam generosos na ajuda dessa reforma. O próximo, sobre o impacto e esperança. Nós fizemos, em virtude da pandemia, o ano passado, no final do ano nós fizemos a campanha, mas sobraram vários livros e a gente precisa entregar esses restantes, né? Porque já tem novo. Nós tivemos uma reunião no sábado passado, já foi apresentado o novo livro missionário desse ano,
E nós temos algumas caixas ainda desses livros, e nós temos um bairro novo para poder visitar. Então vai ser no dia 26 de fevereiro, faremos uma nova entrega desses livros pela comunidade. O próximo é sobre o chamado à oração. Nós estamos, irmãos, num período, aquele que todo início do ano nós temos, que são os 10 dias de oração, né? Nós temos aqui um manual para esses 10 dias de oração. Se acabou, não temos mais esse manual impresso, você agora tem que recorrer à internet, tem a versão em PDF. Hoje é o terceiro dia dos 10 dias de oração, mas eu gostaria de falar dos 10 dias de oração sob uma perspectiva diferente. A gente geralmente tem um pensamento um pouco divergente do sentido dos 10 dias de oração. Para que servem os 10 dias de oração? Constantemente, nós passamos por 2 anos difíceis com pandemia. Todos os anos são, mas os últimos 2 anos têm sido difíceis. Momentos em que nós perdemos a conexão, momentos em que estamos vivenciando longe da igreja, não estamos mais indo aos templos buscar o poder do Espírito Santo, não temos mais falado de Jesus para as pessoas. Estamos nos desconectando, e é um momento da gente parar, da gente voltar aos nossos caminhos, voltar à comunhão com Jesus. Como fazemos isso? O programa dos 10 dias de oração tem esse intuito, para que a nossa vida, nós passemos por um reavivamento espiritual. Não perca a oportunidade. Não é esse senão outro, de nós reavivarmos. E o reavivamento começa conosco, nós mesmos, buscando a cada manhã, às 5h15, aqui é um horário proposto, de você buscar essa comunhão com Deus, o alimento que vem do céu. Ponha na tua agenda, faça isso. É um esforço pequeno para uma vida mais perto de Jesus, e que esse ano seja muito diferente dos outros que nós passamos, que nós consigamos ficar mais próximos de Jesus, porque estamos muito perto do fim. Acho que todo mundo percebe isso, né? O próximo, então, encontro de líderes. Teremos, sábado passado, como eu disse, nós tivemos dividido por região, foi lá em Araçoiaba. E agora o nosso pastor, o pastor Emerson, ele está convocando os líderes para que nós se programemos para estar lá na Igreja do Éden hoje às 15 horas. Às 15 horas. Então todos os líderes às 15 horas lá na Igreja do Éden, e ali tem o endereço. Muito bem. O próximo. E acabou. Então sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Tem mais um. Eu recebi agora o outro anúncio. No próximo sábado, quem estará aqui é o pastor Emerson, o nosso pastor. E ele está pedindo aos líderes os temas propostos para uma comissão. Tá? Então, líderes, se você tem algum ponto para trazer, manda para a Cleide, né, Cleide? Manda para a Cleide, para que então a gente possa ter os temas organizados para a nossa comissão do próximo sábado, sem horário definido ainda. Tá bom? Agora sim. Bom sábado para vocês, um bom culto. Deus os abençoe. Feliz sábado a todos. Eu estava ali na recepção agora há pouco, conversando com o irmão Antônio, e dizendo do quanto é gostoso nós estarmos na igreja no sábado do Senhor, não é verdade? Que maravilha estarmos divididos em escola sabatina, aprendendo, e principalmente vendo os irmãos, né? Uma vez por semana, 2, 3 no máximo, e nós sentimos falta dos nossos queridos, né? E é muito prazeroso estar aqui com cada um de vocês. Que a graça do nosso maravilhoso Deus esteja com cada um de vós. E também, principalmente, estamos aqui por um motivo maior, muito além da convivência social. Nós estamos aqui para adorar o nosso Rei, nosso Deus, o nosso Criador. Logo nós estaremos no céu com Ele, e não teremos mais igreja para vê-lo, para encontrá-lo, para estar aos pés dele. Nós estaremos todos os dias com o convívio dele e dos nossos amados. Eu queria convidar todos os irmãos
a ficarmos de pé juntos, cantarmos um hino maior que tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Teu amor não pode se medir, mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir, mas na cruz, de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Amém. Vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Maravilhoso Senhor e Redentor nosso, que grande prazer e alegria estar em Tua casa de oração. Te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. Nós sabemos que esse dom é precioso. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã,
Te agradecemos por cada irmão presente, por cada amigo que está conosco nesta manhã para repartirmos juntos o pão da vida. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela presença deste casal maravilhoso, o Anderson e a Vânia. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa pregadora desta manhã. Que a Vânia possa estar cheia do Espírito Santo para compartilhar conosco mensagens de vida eterna. Que o Senhor possa continuar auxiliando, abençoando e derramando bênçãos sem medidas sobre esse casal. Ele tem ajudado no ancianato da igreja do Central Park e ela tem compartilhado a sua sabedoria com toda essa igreja. E nós ficamos muito felizes de tê-los aqui hoje conosco. Que eles possam falar palavras de vida eterna vindas do Espírito Santo para os nossos corações. E que estas palavras possam ecoar em nossos corações todos os dias de hoje até a eternidade. Santo Deus, também nós pedimos pelos enfermos da nossa igreja. Nós temos, infelizmente, Senhor Deus, pessoas que estão lutando com a saúde e com as dificuldades. Temos casos aqui na nossa igreja que nós pedimos o teu carinho, que nós pedimos que o Senhor seja para elas também o médico dos médicos, que o Senhor possa curá-las em nome do Senhor Jesus. Temos também algumas pessoas que estão temerosas nesta semana. Nós estamos aqui sentindo a falta de algumas delas, porque essas doenças que nós estamos passando, que nós estamos tendo em sociedade, têm atingido muitos de nós. Te agradecemos porque muitos de nós já nos recuperamos do Covid. No entanto, nós temos ainda algumas pessoas preciosas passando por dificuldades desse tipo. Nós pedimos pela Sara, que o Senhor possa estar com ela para que ela se recupere bem. Nós também pedimos pela Fernanda e pelo José Eduardo. A Fernanda, desde o começo da semana, tem se sentido um pouco mal, com dor de garganta. E o José Eduardo, de ontem para hoje, também começou a se sentir um pouco mal. Pode ser gripe, pode ser outra coisa. No entanto, nós pedimos desde já, pelo sangue derramado na cruz por cada um de nós, que eles sejam curados. Para que possam rapidamente estar conosco novamente, recuperados 100%, bem e felizes como eles sempre estão e nos alegram a vida também. Colocamos nossas vidas inteiramente em Tuas mãos nesta manhã e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração através dos dízimos, das ofertas, dos louvores e da mensagem aqui proclamada hoje. Obrigado por tudo. Que o Senhor possa estar com cada um de nós e com cada família aqui representada, cuidando das nossas necessidades mais profundas. Tudo e todos colocamos em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Neste momento, nós teremos a oportunidade de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E na sequência, nós teremos adoração infantil. Provai e vede. História de hoje: 2 violinos e um sonho. O Provai e vede não saía da cabeça de Walter. Cada detalhe daquela história revelava a extraordinária experiência vivida por um casal de músicos de uma igreja, na cidade de Sorocaba, São Paulo. Oi, amor, tudo bom? Amor, já é a terceira vez que eu estou assistindo aquele Provai e vede que a gente viu na igreja. Cada vez que eu assisto ele, eu tenho mais certeza que a gente tem condição de começar a aprender um instrumento. E olha, você já teve aula de violino quando era criança, né? Acho que você vai ter um pouco mais de facilidade. Naquele mesmo dia, Walter entrou num site de compras com a intenção de fazer uma surpresa para sua namorada. 5 dias depois, o toque da campainha revelou que Walter estava prestes a receber sua preciosa e tão aguardada encomenda. Que é isso? Um golpe?
Visivelmente decepcionado, ele entendeu que não havia a menor possibilidade de Bruna receber aquele violino, aparentemente danificado. Calma, eu vou contar até 3. Você pode abrir os olhos. 1, 2, 3. Eu não acredito, eu ganhei um violino. Sim, e olha só, eu ganhei um também. Mas tá todo quebrado. Eu ainda não acredito que eu ganhei um violino. Que lindo, muito obrigada. Na verdade, ele só tá desmontado para proteger as cordas, né? Você não foi enganado. A gente vai montar. Agora que os violinos já estão prontos, acho que a gente consegue tirar o som, né? Vamos lá? Bora? Então, 3, 2, 1. Mano, não. Bom, eu acho que a gente vai precisar de um professor, né? Com certeza. Tá muito ruim. O próximo passo foi dado. Contrataram então um professor particular e iniciaram o processo de aprendizado. O fato de as aulas serem na igreja contagiou outros interessados. E assim, depois de alguns meses de estudos, o número de alunos cresceu e já havia participantes suficientes para a criação de uma pequena orquestra. Para mim, tocar na orquestra, além de ser um sonho, foi uma resposta de oração que eu fiz a Deus. Eu gosto de tocar na orquestra, pois ela me conecta com Deus. Sempre tive vontade de tocar um instrumento e depois de muitas orações ganhei um violino e hoje posso louvar a Deus através da música. Expressar o amor de Deus através do louvor foi meu sonho. Com o violino eu consegui. As apresentações da orquestra estão presentes na escala do Departamento de Música, enriquecendo assim a liturgia dos cultos da Igreja de Jaguaré. A existência dessa orquestra é um milagre. A maneira como ela surgiu e o bem que ela tem feito para a nossa comunidade, na doxologia e trazendo pessoas, servindo também de instrumento evangelístico, além de ensinar nossas crianças e vizinhos nossos a aprenderem instrumentos. Fica um apelo para que a tua comunidade também abra as portas para os instrumentistas e para os sonhos do Espírito que estão no coração dos membros da sua igreja. Dedicados e talentosos músicos enchem o templo com a harmonia musical tão sonhada por Walter e Bruna. Walter e Bruna estão muito felizes ao ver o sonho realizado. A missão foi cumprida num tempo muito menor do que eles imaginavam. Louvado seja Deus pela existência de jovens que se dedicam a um ministério na casa do Senhor. E agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração.
Bom dia, irmãozinhos. Feliz sábado. Vocês sabem o que é isso aqui? E para que serve um guarda-chuva? Sim. E vocês sabem quando foi que caiu a primeira chuva no nosso planeta? Quando? Sim, na história de Noé, né? Só que eu vou ler para vocês porque minha cabecinha não está ajudando mais a decorar. Então, vocês já ouviram falar muito da história de Noé, né? Deixa eu ver aqui. É muito legal saber, Noé foi uma pessoa diferente, especial mesmo, que era amigo de Deus e fazia sempre o que era certo. Por isso, Deus o salvou com sua família da destruição causada pelo dilúvio. Vocês sabem disso, né? Que ele construiu a arca, Deus pediu para ele construir a arca, colocou a família dele lá, colocou os animais, né? Um casal de cada animal. Acho que todos vocês conhecem essa história. Vocês sabiam que a água que inundou tudo veio apenas do céu? A água que inundou, no caso do dilúvio, veio só do céu? Essa água? Veio de onde? Então, mas sim. Mas ela veio só do céu? Ela caiu só do céu, essa água? Não? Hã? Também, tá certo. Cadê? Então, os rios também transbordaram e inundaram os vales. Jatos de água saíram debaixo da terra, lançando pedras para cima, e de grande altura. Essas pedras caíram e afundaram a terra. Esses dizeres aqui, que não está na Bíblia, eu acho que não, né? Mas quem escreveu isso aqui foi a nossa irmã Ellen White, que está nesse livro aqui, ó. Está nesse livro. Vocês tiverem esse livro em casa, quiser ler toda essa história, ele está na página 60, no livro Patriarcas e Profetas, na página 60, se vocês quiserem ler toda essa história. Não dá para a gente ler aqui, que é muita coisa, né? Aqui só está um resumo da história. Então, quando a forte chuva começou a cair, as primeiras coisas que as pessoas viram ser destruídas foram as suas grandiosas construções. A tempestade lembrou um tsunami, mas foi ainda mais forte. Então, vocês imaginam, já viu um tsunami? É horrível de ver, né? Ele vai levando tudo, não é verdade? Então, diz que foi pior do que um tsunami na época. Esse meu óculos não para. Desesperadas, as pessoas tentaram se agarrar à arca, até serem levadas pelas águas. Outras amarraram os filhos a si mesmos, em animais grandes, poderosos, pensando que eles buscariam proteção em lugares altos. Ai, que desespero, né, gente? Mas ninguém que estava fora da arca sobreviveu. O próprio Satanás sentiu medo e achou que também seria destruído. Poderia ter sido, né, irmãos? Ele também poderia ter sido destruído nessa época aí do dilúvio, né, irmão? Mas, infelizmente, não foi. As águas subiram 7 metros acima do ponto mais alto que existia. Era realmente muita água. Vocês já imaginaram hoje um lugar mais alto que existe aqui na face da Terra? Não sei que pico seria o mais alto aí, o Everest. Já imaginou a água ser 7 vezes mais alto que aquele pico? Nossa, nossa. Não dá nem para pensar, nem para imaginar. Hã? Também, nossa, não dá para pensar. Né? Quem de vocês sabem que idade estava Noé quando entrou na arca com sua família? Alguém sabe? Isso. Está afinadinho, hein? Então, ele já tinha 600 anos de idade quando entrou na arca. E quando ele saiu, já estava com 601 anos. Porque eles ficaram praticamente quase um ano na arca, né? Ó. Noé e sua família ficaram cerca de 150 dias dentro da arca. Você se lembra que a chuva durou 40 dias, né? Mas quando acabou...
Sim, é verdade. Eles ficaram 150 dias até tudo se acalmar, até a água baixar, né? E a vida começar, né, irmãos? De acordo com a Bíblia, né? Só que eu não peguei a Bíblia aqui para mostrar para vocês. Noé e sua família, que já vi, 40 dias, mas eles só puderam sair da arca depois de passarem quase meio ano. Na realidade, eles ficaram 5 meses dentro da arca, né? Quando a água começou a secar, Deus fez com que um vento forte enterrasse todas as pessoas que haviam falecido, que estavam mortas, né? Você já imaginou? Se não fosse assim, ninguém ia conseguir sobreviver aqui fora da arca. Na verdade, Noé não ia conseguir sobreviver fora da arca, né? O mesmo aconteceu com metais, pedras preciosas que eram comuns naquela época. E por isso que o ouro e os fósseis, por exemplo, são encontrados debaixo da terra. Você vê que hoje, né, ainda existe ouro, mas o pessoal vive cavando, estão até destruindo a Amazônia por causa disso, né? Atrás de ouro, atrás de pedras preciosas. Ficam desesperados atrás do dinheiro. Noé viveu 350 anos após o dilúvio e morreu com 950 anos. Ele e sua família foram fiéis a Deus enquanto viveram. Você se lembra do que Deus mandou para mostrar que o mundo nunca mais seria destruído com água? Você se lembra? O quê? Hã? Eu tenho uma observação. Noé morreu 19 anos antes de... Não, Matusalém. Ah, sim, que não está aqui no resumo. Então, mas vocês se lembram? Que Deus mandou, que Deus, para mostrar que o mundo nunca mais seria destruído com águas. O que Ele mandou? O que Deus mandou para mostrar? Qual o sinal que Deus mandou? Hã? Um arco-íris, ó. Eu não tinha um arco-íris, irmãozinho, mas eu comprei isso aqui, que é mais ou menos as cores do arco-íris. Então, ó, tem mais ou menos as cores do arco-íris, né? Mais ou menos. Eu teria que desenhar, fazer um desenho, mas aí, né? Bonitinho aqui. Hã? Aqui é que ele não fica para cima, assim, né? Tá, então faz você. Isso, assim mesmo. Vê que bonito? É isso mesmo. Mas o arco-íris não foi criado por Deus, naquele momento, como uma promessa para Noé. A Bíblia diz que o arco-íris é um símbolo do arco que está em volta do trono de Deus no céu. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Que ele é um símbolo que está em torno do trono de Deus no céu? Que está lá em Ezequiel 1:28, se vocês quiserem confirmar. Não é fantástico? Porém, o mais impressionante é a maneira como Deus Deus protegeu e cuidou de Noé e de sua família, e dos animais que estavam dentro do grande barco. Noé acreditou e fez que Deus mandou. E assim ele foi salvo, mas também precisamos ser obedientes como Noé. Quando escolhemos ficar perto de Deus e fazer o que é certo, podemos contar com a proteção dele. Estaremos seguros como se estivéssemos dentro de uma grande arca. Tudo certo? Lembre-se disso. Temos que obedecer e fazer o que é certo, né, perante os olhos de Deus. Amém, irmãozinhos? Quem gostaria de fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigada por esse dia de hoje. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, aprendendo sobre você e sobre tudo o que aconteceu. Que o culto seja bom e dê certo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu poderia dar isso aqui para alguém, mas eu teria que fazer um sorteio. Mas eu vou guardar para a próxima vez, né, irmã? Agora
Bom dia, irmãos. Um feliz e abençoado sábado a todos. Eu vou pedir licença para ficar aqui embaixo. Pode ser? Vou estar mais pertinho de vocês e o púlpito ali não me cobre, né? Porque eu estava vendo que eu e ele, a gente é quase ali, mesmo tamanho. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação e um privilégio muito grande estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu estou muito feliz, porque apesar de pecadora, imperfeita, Deus ainda assim, Ele nos chama. E ai de mim, quem sou eu para dizer não? Eu não sou pregadora, viu? Não sou. Mas quando Deus às vezes resolve me fazer essas surpresas, eu digo, eis-me aqui, mas me usa. Fala a mim e fala por mim, porque eu não sei nada. E jamais mensagem alguma vai chegar onde os ouvintes vão estar precisando se o Senhor não me usar e não falar por mim. Então tenha certeza que tudo que você ouvir aqui hoje é Deus falando com você. É Deus falando para você, hoje e para o futuro, para os dias difíceis que nós estamos vivendo. E a palavra, você vai ouvir e você vai saber que é um acalento, é uma esperança para você e para os seus, porque a gente tem que replicar tudo que a gente ouve e toda a alegria, toda a paz que o Senhor nos traz, a gente precisa passar para os outros também. Então vamos lá. Hoje a gente vai meditar sobre uma pesca. Tem como desligar só esse ventilador aqui? Só ele? Para as folhinhas não voarem? Gente, vocês estão sentindo falta de alguém aqui na igreja que não seja por Covid? Eu estava falando esses dias que nós somos, de certa forma, privilegiados, porque a gente está vivendo uma pandemia. Olha só. Quem já viveu uma pandemia? Espero não viver mais, até Jesus voltar. Mas os dias de hoje, essa pandemia e tantas outras coisas que nos afligem, a gente tem dois caminhos, a gente tem aí duas reflexões a fazer. Ou a gente desiste de tudo e faz como muitas pessoas que aqui não estão mais, que estão ficando pelo caminho, que desistiram, ou a gente segue em frente. E louvado seja Deus, porque nós estamos aqui hoje. Louvado seja Deus pela sua vida, porque você não desistiu. Infelizmente, o Covid levou muitos. Muitos fecharam os olhos e aqui não estão. Mas muitos também tomaram a decisão de aqui não estar por vontade própria. Mas eu louvo a Deus nesse momento, em primeiro lugar, pela minha vida, porque eu não fiquei ainda pelo caminho. E oro a Deus para que não fique, porque você também está aqui hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 5. Lucas 5 fala de uma pesca. E o título é A Pesca Maravilhosa. Esse título, ele me faz lembrar só do final da história, né? A gente pega ali só o final. A pesca foi maravilhosa. Isso significa o quê? Pode significar muitas coisas. A gente pode tirar muitas reflexões disso. Mas pensa aí, essa pesca maravilhosa como a tua vida. Você colocaria assim como título da tua vida, Minha Vida Maravilhosa? Você já refletiu, já parou para pensar sobre isso? Vida maravilhosa. A gente sabe que numa pesca em alto mar, em lagos revoltos, como esse lago aqui da nossa história, que é o lago de Genezaré,
mais conhecido como Lago da Mar da Galileia. Ele tem cerca de 19 quilômetros de comprimento. Jesus recrutou 4 de seus discípulos nesse lago. Mas pensa aí sua vida sendo uma pesca. Você consideraria essa pesca, essa vida maravilhosa? É até difícil responder, né? Mas Jesus, ele colocou lá, pesca maravilhosa. E ao decorrer aqui da nossa leitura, a gente vai ver que não foi sempre tão maravilhosa. E a nossa vida, ela também não é sempre maravilhosa. Numa pesca, os pescadores podem encontrar nevoeiro, um mar, águas revoltas, muita tormenta, desânimo por não ter alcançado os seus objetivos, que era pescar, decepção por chegar em casa muitas vezes com os cestos vazios, e assim é a nossa vida. Nós temos dificuldades, tormentas, Covid, como consequência disso, mortes, sequelas. Mês passado eu fui contemplada com Covid. E eu louvo a Deus por estar aqui viva e com saúde. Mas o meu medo não era morrer. Eu tenho uma pessoa que convive comigo que ela tem muito medo de morrer, de adoecer, de pegar qualquer tipo de vírus e bactérias. Mas eu falava para ela, o meu medo não é morrer. O meu medo pode ser até as sequelas. Porque a gente sabe que o Covid traz algumas sequelas, principalmente para quem teve ali um caso mais sério. Mas são ali aquelas sequelazinhas que o pessoal relata que está tendo. Mas não é morrer. Porque a gente tem que estar muito em paz com relação a isso. Se eu morrer hoje, aonde eu vou estar quando Jesus retornar? E essa certeza, hoje eu tenho, de que eu estou em paz. E é assim que a gente tem que estar. Então, a nossa vida é isso. Mas a gente já sabe o final da história. Se você continuar seguindo os passos do Mestre, a gente já sabe o final da história. O final da história é que a nossa vida, mesmo em meio a... ela é maravilhosa. Ela precisa ser maravilhosa. Porque nós não estamos aqui à própria sorte. Nós estamos aqui dependendo de um Deus que nos criou. E tão perfeitamente e amorosamente Ele cuida de cada um de nós. E essa certeza a gente tem que ter. Muitos milagres aconteceram nesse lago, em volta deles, como Jesus acalmou a tempestade, Ele aumentou 5.000 pessoas, Ele andou sobre essas águas, Ele fez o sermão do monte ao redor desse lago. Então vamos ler lá a passagem, Lucas 5, a partir do verso 11. Ou melhor, Lucas 5, a partir do verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha só o que Jesus estava pedindo ali.
Jesus estava falando com um pescador que a vida inteira era o ofício dele, ou deles. Um homem inteligente que sabia o que estava fazendo. Aquilo ali era a prática da região, não havia muito o que se fazer, e aquele lago ali, muitas vezes, era trabalho, era o ofício de mantimento para a casa daquelas famílias. E aí Jesus chega para Pedro, a gente conhece Pedro, né? A gente conhece um pouquinho de Pedro, né? E diz, Pedro, volta. Volta lá, vai bem lá adiante e lança as tuas redes. E aí Pedro lembrou daquela noite. Eu já vim da pesca, nós passamos a noite inteira na pesca. E imagina só, os amigos devem ter dito em algum momento, vamos desistir, vamos embora. Esse mar não está para peixe hoje não. Gente, não há mais o que fazer, estou cansado. E a palavra diz que eles passaram a noite inteira. A noite toda. Porque a noite é o melhor horário de pescar. De dia não é muito bom. E muitos devem ter dito, alguns devem ter dito, não, vamos para o outro lado. Talvez esteja melhor. Então, provavelmente, todos esses itens aí, esses critérios, eles devem ter seguido. Vamos para lá, vamos para cá, vamos mais para a costa, não, vamos mais para longe. Eles tiveram a noite toda para procurar peixe, mas a Bíblia diz que nada eles conseguiram. E muitas vezes é o que acontece com a gente hoje. Quem vive, quem trabalha por conta própria, que muitas vezes tem que sair de casa para conseguir o ganha-pão, o dinheiro, para comer naquele dia, no dia seguinte, para os seus filhos, muitas vezes a gente chega decepcionados como Pedro e aqueles pescadores. Quantas e quantas vezes já não aconteceu isso com a gente? E Pedro e os demais certamente voltaram naquela manhã, a Bíblia nos relata, decepcionados, cansados, desgastados, frustrados, porque nós somos os caras, nós somos os pescadores e não trouxemos um peixinho sequer, nem para o imposto que a gente tem que pagar. Então vamos continuar aqui a leitura. E aí o Pedro olha para Jesus e diz, como que o Senhor quer que eu volte ao mar depois de uma noite extremamente cansativa e decepcionante e jogue as redes novamente? E aí ele argumentou com Jesus. E ainda olha para Jesus e diz, certamente deve ter pensado, né? A palavra não fala. Esse não é o melhor horário, não. O senhor é carpinteiro. Desde quando carpinteiro entende de pescaria? Mas nós temos que alinhar a rota muitas vezes. Nós temos que saber até onde a gente deve ir e muitas vezes alinhar a rota e voltar se tiver que ser. Pedro alinhou a rota. Eu lembro do meu marido. E eu gosto de falar, porque quando Deus trabalha na nossa vida, quando Deus age, quando Deus atua, a gente precisa falar. E eu amo testemunhos. Eu amo testemunhos. Infelizmente, a nossa igreja, eu não sei aqui, mas a nossa igreja, ou por onde eu tenho passado, os testemunhos do nosso povo, eles praticamente não existem, não tem espaço. Antigamente, na escola sabatina, eu já fui diretora da escola sabatina e eu amava separar um espaço para testemunhos. A igreja cresce, a gente se fortalece. A gente se enche de esperança, porque a gente vê que Deus atua, porque a gente sabe que Deus atua. Mas é muito bom a gente ouvir do irmão a história de vida dele e como Deus atuou na vida dele.
E eu gosto de usar o meu exemplo, porque se eu estou aqui hoje é exclusivamente pela graça e a misericórdia de Deus. E eu tenho muitos testemunhos. Porque a vida do cristão ela tem que ser repleta de testemunhos e nós precisamos falar. Nós não podemos nos calar. E quando eu falo em alinhar a rota, eu falo que meu marido, quando eu o conheci, ele fazia direito em São Paulo. E ele era extremamente estudioso e disciplinado, porque ele sabia onde ele queria chegar. Ele queria ser ou promotor ou delegado de polícia. Ele era muito dessa área. E era o sonho, o objetivo da vida dele. Eu não tenho dúvida que ele ia conseguir. Eu não tenho dúvida. Se dependesse dele, pelos esforços dele. E ele terminou e fez especialização e ele queria seguir essa área de direito penal, processo penal, que para ele, depois da conversão dele, se tornou complicado seguir nessa área do direito. E aí, depois da conversão, ele começou a alinhar a rota. O Jesus mostrou para ele, o Espírito Santo mostrou para ele uma outra direção, um outro caminho. Porque no passado ele vivia pelas próprias forças dele. Inteligência, eu sou o cara, eu vou chegar longe. E aí Jesus mostrou para ele um imenso deserto na frente dele, onde ele se ajoelhou, se inclinou e disse, não é por aí. Não é com as minhas próprias forças que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E aí Deus mudou totalmente a vida dele. E aí ele desistiu do direito, alinhou a rota. Hoje o curso que ele está fazendo e a área que ele está fazendo é muito inferior com relação a financeiro do que se ele tivesse seguido na área do direito. Mas eu louvo pela vida dele porque ele está nos braços do Senhor e hoje quem dirige a vida dele é Deus. E muitas vezes nós precisamos alinhar a rota. Só que Pedro alinhou a rota. E ele fala no versículo seguinte. Qual que é o versículo seguinte? O 5. E Pedro respondeu, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Pedro obedeceu e foi. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Olha só, foi necessário 2 barcos, porque senão um barco ia virar, um barco ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E Jesus, naquele momento, constrangeu a Pedro. E Pedro se inclinou, ouviu a voz do Senhor. Jesus bateu a sua porta e ele abriu, respondeu. E quando Jesus o chamou para ser pescador de homens, Pedro disse sim. E nós precisamos voltar àquele primeiro amor, quando a gente decidiu pelo batismo. Nós precisamos dizer sim todos os dias. O mundo ele nos consome. A falta de tempo para Deus nos consome, para nós, para a nossa família. Nós temos tempo para quase tudo, menos para Deus, para as coisas de Deus. E nós precisamos pedir que o Senhor nos ensine a amá-lo. Porque a gente não sabe. Nós não sabemos amar a Deus como Ele merece, como Ele deve ser amado. E nós precisamos clamar isso para Deus, porque só Ele pode nos ensinar. Nós precisamos voltar a amar e as práticas daquele primeiro amor. Quando nós decidimos
nos batizar e nos entregar e viver uma vida transformada. Sabe aquele amor que você conhece e você quer logo passar para alguém? Você quer logo falar para as pessoas desse incrível amor? Nós precisamos. Eu vou falar para vocês aqui um testemunho da minha vida. Que assim, eu tenho e agradeço a Deus muito, muito. E não há como ficar calada, não há como ficar quieta diante de um Deus tão grande. Em 2022, mais ou menos, eu me mudei para São Paulo. Eu era bem novinha. 22, 23, por aí, não me lembro bem. Eu passei uns 5 anos em São Paulo, naquela correria de São Paulo, naquela loucura, até conhecer Sorocaba. Eu sou paraibana, tá? Saí lá da Paraíba, minha família toda de lá, Campina Grande. E minha irmã mais velha já morava aqui em São Paulo há bastante tempo. E eu havia terminado o colégio, ali o 3º ano. Tinha tentado vestibular, não passei. Aí estava meio... Aí ela, Vânia, vem para cá passear. Com segundas intenções já, passear nada. Tá, vivia sozinha aqui, não tinha família. Vem para cá passear. Falei, eu vou. Aí vim para São Paulo. Passei um tempo em São Paulo, 5 anos com ela, trabalhando, até ela conhecer Sorocaba e a família da Valda. Valda foi a primeira família que ela conheceu aqui. Aí a Valda, desse jeito vocês conhecem, já acolheu, já abraçou, já virou mãe adotiva. E aí eu vinha para Sorocaba visitá-la. Foi batata. Quero morar em Sorocaba. São Paulo, loucura. Aquilo não é cidade para gente morar, não. Vim morar em Sorocaba. Beleza. Trabalhando, passei uns 4 anos em Sorocaba. Ali nos últimos 2 anos, antes de sair de Sorocaba, eu comecei a fazer faculdade. Estava trabalhando naquela loucura, tinha que saía 5 horas, entrava na faculdade 6h15, pegava 2 ônibus, aquela loucura, dinheiro curto, pagando aluguel. Não sei como que eu pagava a faculdade e sobrevivia, gente, porque o salário era isso. Não sei como. Quer dizer, sei, é Deus. É Deus que provê. E aí, morando com a minha irmã, pagando aluguel com ela, estudando. Ela também estava estudando comigo, depois ela saiu. Gente, para resumir a história, chegou um período que a minha irmã é muito cri-cri, né, Valda? É um amor de pessoa. É um amor, tem um coração desse tamanho. Mas assim, ela tem alguns problemas emocionais na vida dela que só terapia, Deus e terapia resolve. E a gente teve uma época que a gente brigou muito feio. Muito feio. Pra vocês terem ideia, eu amo ela de paixão, tenho um ótimo relacionamento com ela hoje. Mas assim, ela tem um gênio muito diferente do meu, nós somos muito diferentes. E aí a gente começou a brigar feio. E assim, eu estava muito cansada, emocionalmente, fisicamente. E aí chegou um dia que eu cheguei em casa e minhas coisas estavam tudo lá de fora, na calçada. Eu fui passear, pensa aí, trabalhava, estudava, uma loucura. Sábado, as coisas da igreja, fui passear num domingo com uma amiga. Quando eu cheguei em casa, ela ficou brava, muito brava. Como que eu saía, deixava ela em casa com todas as tarefas de casa e eu ia passear. Quando eu cheguei em casa, minhas caixas, malas, com roupa, só roupa, estava tudo na calçada, só que do outro lado da rua. Eu não costumo falar isso para ninguém, eu não gosto. Eu acho que a gente só tem que reproduzir aquilo que é bom. Mas eu quero que vocês entendam o final da história. E que Jesus nos perdoou para a gente perdoar o outro, não é isso? E a prática é perdoar. E graças a Deus está tudo resolvido. Quando eu olhei minhas coisas do lado de fora, eu perguntei o que eu fiz. Eu não sou santa não, tá?
Mas eu acho que não era motivo. Minhas coisas estavam todas do lado de fora. E pouco tempo atrás, Deus já vinha me preparando para sair de Sorocaba. Ó, você vai sair de Sorocaba e você vai voltar para Campina Grande, na Paraíba. Pela questão de convivência com a minha irmã, pela questão de que eu não poderia morar sozinha, porque eu estudava, pagava faculdade, e tinha um aluguel e todas as despesas, não ia ter condições. Mas assim, Deus queria que eu fosse para Campina Grande. E aí eu cheguei para Deus, quando eu assim, tentei estudar formas de permanecer, e eu via que não tinha como, eu cheguei para Deus e eu falei, eu não quero ir. Senhor, eu não quero ir para Campina. Eu sou de lá, nasci lá, amo minha família toda lá, mas eu não queria mais voltar. E aí Deus foi fechando as portas, e eu, Senhor, mas eu não quero ir, eu vou procurar uma pensão. Sabe aqueles lugares que só tem mulheres, estudantes? Que aí você divide, você paga ali pela dormida, uma caminha. Só que eu não achei. E eu continuava dizendo, Senhor, eu não quero voltar para Campina, não tem outro jeito? Eu abri assim, eu estava angustiada, porque eu não queria voltar para casa. Nessa época eu era solteira. E eu lutei com Deus com relação a isso. Até o ponto de Deus trabalhar em mim e eu falar para Deus, Senhor, tá bom, eu me rendo, eu vou voltar. Eu não sei o que eu vou fazer, eu estou na metade do meu curso. Não sei o que eu vou fazer lá. E aí eu tinha uma proposta de trabalhar numa loja, numa autopeças do meu irmão, para trabalhar no escritório, cuidando da parte administrativa dele, porque era sociedade, então eu precisava olhar um pouco o lado dele, finanças, e não é a minha área. Eu sou formada em enfermagem, eu gosto de cuidar de gente. Eu não gosto de papel, apesar de que a enfermagem cuida muito com papel. E eu, tá bom, eu vou trabalhar na loja, eu vou ser auxiliar de escritório, eu vou cuidar das coisas dele. Eu vou. Se o senhor quer, eu vou. Foi mais ou menos como Pedro aqui. Se o senhor está chamando, eu vou. Triste, desgostosa, decepcionada e sem saber qual seria o meu futuro. Aí, a gota d'água foram as malas na rua. Quando eu cheguei, eu falei, estou ferrada. E aí uma abençoada de uma amiga, eu levei minhas coisas para a casa dela e ainda passei acho que uns 15 dias até organizar a vida, passagem, pegar minhas coisas. Ela tinha carro, me deixou em Campinas e assim eu fui, com o coração quebrado. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu ainda me emociono. Porque quando as coisas mexeram, ou teve um significado muito importante na nossa vida, há emoção, não há rancor. E aí eu fui. Mas assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes Deus precisa, e a gente só vai entender quando a transformação ela é dolorosa. Enquanto Deus não te sacudir, a gente não toma decisões que lá na frente Ele sabe qual vai ser o final. E só Ele sabe. E às vezes a gente tem que fazer como Pedro fez aqui, ó. Se o Senhor está me pedindo, eu vou. Eu estou cansado. Eu estou estressado. Eu preciso levar alimento para minha casa. Eu preciso pescar, Senhor. Eu preciso de peixe. Mas eu vou voltar. Porque se o Senhor está falando, eu vou ouvir e eu vou te obedecer. E às vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Ele trabalha de forma dolorosa. Porque a transformação, muitas vezes, ela requer que seja dolorosa para a gente tomar uma atitude. Para a gente sair ali da zona de conforto. Porque muitas vezes Ele quer fazer um trabalho muito maior na nossa vida do que a gente imagina. E aí eu fui.
Chegando lá, eu comecei a trabalhar na loja do meu irmão, da minha paixão. Ele é o meu querido. Desorganizado, sabe? Farrista, como a maioria dos nordestinos são. E passou a ser uma dor de cabeça, porque quando a gente está próximo, a gente passa a viver os problemas da nossa família e a sofrer junto. Então, às vezes, estar longe é até bom. Mas, beleza, comecei a trabalhar para ele. A loja, assim, grande, tinha muito para crescer, mais desorganizada financeiramente, a vida dele desorganizada, os filhos dele. Enfim, e eu acabava sofrendo junto. Eu cheguei lá em janeiro de 2011. E eu falei, eu estou voltando, Senhor. Eu estou voltando para Campina Grande contra a minha vontade. Mas eu estou voltando com um propósito, eu ainda não sei qual é. Mas eu quero saber. E vou colocar aqui nas tuas mãos, o meu principal objetivo não é estar indo ajudar a loja do meu irmão a prosperar, a crescer, porque nem da área eu entendo, é evangelizar a minha família. E eu te convido desde já a esperar por mim lá. Porque tudo que eu estou passando não vai ser em vão, não. Não vai ser por acaso. Eu peço para que o teu Espírito Santo já esteja à minha espera lá. E me usa porque eu quero ver transformação na minha família. Eu me batizei aos 17 anos. Eu morei em casa até os 22, mais ou menos, até vir para São Paulo. Não teve diferença nenhuma com relação à minha vida, à transformação da vida deles. Sabe, santo de casa não faz milagre, todos muito católicos, mamãe católica, aquela católica roxa, meus irmãos não queriam saber de Bíblia. Não aconteceu muita coisa, foi preciso eu vir para cá, passar 9, 10 anos e voltar para lá. E aí eu colhi os frutos. Em fevereiro, eu cheguei final de janeiro, em fevereiro, mais ou menos, eu conversei com um pastor muito querido, sabe? Um pastor, sabe aquele que olha para você, se ele falar com cada um aqui, ele vai falar pelo seu nome. Ele vai te cumprimentar pelo nome que você tem, olhando no teu olho. E esse pastor, ele conquistou toda a minha família. E eu falei para a mamãe e papai, pedi licença. Falei, mãe, pai, eu chamei o pastor aqui, e aí eu vou reunir os meus irmãos, eu tenho muitos irmãos, e eu queria começar um estudo bíblico com vocês, assim, com todo amor, com todo jeitinho, sabe? Eu sou a caçula, né? Então, a caçula tem esse privilégio de chegar assim mais perto. E aí, mamãe, tudo bem, minha filha, tudo bem. E aí eles aceitaram. No estudo bíblico estavam meu irmão mais velho e a esposa, uma das minhas irmãs mais velhas, a outra minha irmã, que somos em 4. Eu sou adventista com a que já morava aqui em São Paulo. Lá tem mais 2 irmãs e 2 irmãos. Ao todo somos 6. Mais um adotivo. Mas no estudo participou as minhas 2 irmãs e o marido de uma, o meu irmão mais velho e a esposa, e os meus sobrinhos ali, juvenis, os menores, que eu já coloquei tudo nos desbravadores. Foi tudo para o desbravador, eu não dei chance para nenhum fugir. E aí começamos o estudo, eu falei, pastor, é com o senhor, vou estar presente, mas é com o senhor. Já reuni todo mundo e era toda sexta-feira à noite. Toda sexta-feira à noite. Preparava ali uma pamonhazinha depois, um queijinho, um lanchinho, o pastor amava. E começávamos o estudo, depois tinha um lanchinho. Para ficar, né, mais leve para papai e mamãe. Enfim, passamos ali alguns meses estudando. Os meus irmãos, eles estavam frequentando uma igreja pentecostal que se chama Verbo da Vida. Né? Então, assim, eles estavam saindo do catolicismo, conhecendo um pouco da palavra de Deus, mas aí eu cheguei com a mensagem adventista, eu falei, é essa aqui que vocês vão ouvir. E aí começaram a fazer, deixaram de frequentar o Verbo da Vida e começaram a ter o estudo com o nosso pastor. Isso foi em março. No
Batismo da primavera em setembro, quase todos se batizaram. Se batizou meu irmão, que hoje é líder do desbravador da Igreja Central de Campina Grande. E a esposa, pessoas transformadas, sabe? Pessoas convertidas ao Senhor. Tem feito um trabalho gigante. Ela hoje é secretária. Desde que ela se batizou, que ela foi nomeada para secretária, ela é secretária até hoje da igreja. É uma igreja bem grande, deve ter em torno de 400, 500 pessoas, né? As minhas 2 irmãs se batizaram com a minha sobrinha mais velha, que eu não lembro, mas ela já era uma jovenzinha. E depois foram se batizando os demais que frequentavam o clube, e a menorzinha, os aventureiros. Que eu falo que ela é a futura Ellen White, porque ela é danadinha. Ela é uma bênção, ela é assim, o meu orgulho de disciplina, de compromisso com as coisas de Deus. Então, assim, esse é um pequeno, grande testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida quando a gente se diminui para que Ele cresça. E hoje eu tenho mamãe e papai. Nós trabalhamos muito ainda na vida de mamãe. Ela mudou bastante com relação às práticas, com relação a imagens, quadros, que lá em casa era cheio. Mudou bastante. Não se decidiu pelo batismo, mas tem hoje um novo conhecimento do que é Bíblia, do que é palavra, do que é vontade de Deus. Papai também, papai é mais quietão, mas assim, para a honra e glória de Deus, minha família quase toda se converteu ao Senhor, conhece a mensagem de salvação, e se daqui para frente eles escolherem outro caminho, paciência. Eu vou estar orando sempre, mas a oportunidade são alguns a menos para Jesus voltar. Isso eu creio. Então, assim, eu louvo a Deus, porque Deus, Ele nos usa, apesar da nossa imperfeição, Ele trabalha em nós, e quando nós nos dispomos, Ele coloca a gente onde Ele quer que estejamos. Eu gostaria que vocês lessem. A irmã, eu acho que entregou para vocês um papelzinho com algumas passagens bíblicas. Eu gostaria que quem está com Mateus 11, 28 e 29, lesse para a gente. Jesus é o nosso descanso, irmãos, para as nossas angústias, para as nossas dores, tristezas muito reais, dores muito reais, porque muitas pessoas morriam, muitas pessoas adoeciam, mas o Covid, ele nos trouxe uma dor muito maior, muito mais próxima, né? Porque quando não é com o nosso familiar, é com o nosso amigo, ou é com o amigo do amigo. Então, assim, Jesus é o nosso consolo nesses momentos de angústia. Quem está com Salmos 73, 25? Pode ler, irmã. Eu não ouvi direito. 73, 25? Deleita-te no Senhor. É esse mesmo, né? Mas eu coloquei aqui, eu devo ter trocado o versículo. Deleita-te no Senhor. Descansa no Senhor, porque Ele já está preparando o teu amanhã. Não se preocupa com o que vai acontecer.
Viva o hoje, descanse nele hoje, seja feliz hoje e deleita-te nele, porque os planos de Deus eles são maior que os nossos. João 14:1. Não se turbe. É difícil, né? É difícil a gente o coração não ficar apertado diante de tudo que a gente vive, das nossas vidas. Eu não conheço sua vida, sua família, se é um Covid, se é um filho que está longe dos caminhos de Deus, se é a falta de emprego, se é a falta de dinheiro. Eu não sei. Mas o teu Criador sabe e o teu Salvador sabe. Ele está com você. Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Não deixe de crer. O nosso lema lá em casa é: não desistir. Não desistir. Deserto? Temos. Dificuldade? Temos. Falta de dinheiro? Temos. Graças a Deus temos saúde. Temos muito amor. Temos muita esperança. E o nosso lema é não desistir. Não importa o tamanho do deserto, quanto tempo ele vai durar. Nem as ondas que chegam no nosso lago, as tormentas, a escuridão. O importante é não desistir. Porque a noite ela acaba. E no final de cada tempestade tem um sol lindo, brilhante à nossa espera. E no final de tudo isso aqui que a gente está vivendo, de todo esse lago aqui, de todo esse mar da Galileia, tenebroso, sem peixe, inseguro, Jesus está vindo nos resgatar. Jeremias 29:11. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Os nossos pensamentos são finitos, pequenos. Deus tem grandes coisas para fazer por nós. E acima de tudo, assim, que nós possamos ser gratos. Ser gratos e desejar sermos felizes. Quando a gente lembrar de nós, da nossa vida, que a gente possa dizer para todo mundo: eu tenho uma vida feliz, porque eu já sei qual vai ser o final dela. Eu sei qual vai ser o final da história, independente do roteiro. Eu sei com quem eu estou caminhando. E eu sei para onde eu estou indo. Isso é o que importa. Isso é o que importa. É o que se resume. Tem uma mensagem, não sei de quem é, mas diz assim, que ostra feliz não produz pérola. Já ouviram? Quando a ostra está feliz, ela não produz pérola. E ela passa por um processo muito doloroso, né? A transformação ali dentro da casinha, para poder ela transformar aquela linda pérola tão valiosa. E a gente precisa também muitas vezes passar ali pelo fogo, o fogo do ourives, para que ele nos transforme e nos refine como o mais puro ouro. E assim, o Senhor Jesus vir nos resgatar. Estamos já no final da nossa meditação. Esse sermão ele nos leva a refletir que Cristo não está procurando pessoas perfeitas, seres humanos perfeitos, que não falham, que não pecam, que não erram. Nós decepcionamos tanto na vida. Por onde a gente passa, nós somos tão decepcionados. Nós decepcionamos muitas vezes ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Mas mesmo assim, Ele não desiste de nós. Mesmo assim, Ele nos usa
Ele nos busca, Ele nos capacita, porque assim Ele mandaria anjos, né? Vânia está aqui à frente falando de Deus, é unicamente pela graça divina. Porque Ele quer capacitar a mim, transformar a mim e a cada um de vocês. Ele quer que eu faça a diferença por onde eu for em nome de Jesus, assim como Ele quer que vocês também façam a diferença por onde vocês forem. Eu tenho uma frase que ela vai comigo para onde eu for, que diz assim: frutifique aonde Deus te plantar. Se Deus quiser que você saia, saia. Se Deus te pede que você mude, mude. Se Deus pede que você deixe, deixe. E frutifique aonde Ele te colocar, conforme o que Ele quer fazer na tua vida. Lá em Jó 42:2 diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, os propósitos de Deus para a nossa vida, nada pode impedir. Eu não sei o que você tem procurado, almejado, desejado, sonhado, porque a nossa vida aqui, ela é disso também. Faz parte. Mas certamente os propósitos de Deus, Ele vai se cumprir na tua vida. E que o seu maior sonho, o seu maior objetivo, possa ser o céu e estar ao lado de Jesus lá. Que não seja só palavras vãs, de repetição, sabe? Aquela coisinha, nós nos encontraremos debaixo da árvore da vida. Não. Que seja algo bem real, bem palpável. Porque a pergunta que a gente tem que fazer hoje, e todos os dias, é onde nós colocamos a nossa confiança. Onde nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa esperança. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. Pedro, ele tinha muitos obstáculos, muitos motivos negativos em sua vida, em sua trajetória. Ele era imperfeito, falho, e a gente percebe que desde o início do seu chamado, até a morte de Jesus e pós-morte de Jesus, o homem que ele era e o homem que ele se tornou. Mas ele não se tornou santo aqui no chamado. Ele não ficou perfeito. Pelo contrário. Então, que nós possamos entender, meditar. Quando Jesus nos chamou lá, a gente vai passar por um processo, sim, de decepções, de desilusões, de dor, de sofrimento, mas, acima de tudo, Pedro, com Jesus, ele também tinha motivação, ele tinha comunhão, ele tinha esperança e ele tinha gratidão. É a nossa vida hoje. Apesar das incertezas, das provações, das dores, das decepções, nós temos que ter alegrias, esperança, objetivo de vida. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Eu não estava deleitada não, irmão, quando eu falei para Deus que eu não queria voltar para Paraíba. Não estava não. Não estava nem um pouco descansada, porque eu não queria. Mas assim, Ele traz essa mensagem para a gente. Deleita, descansa. Você não sabe, você está vivendo o processo, mas você não sabe o fim. E hoje eu tenho várias vidas que vão estar comigo, da minha casa, da minha família, que vão estar comigo nas mansões celestiais. E eu me alegro muito e agradeço muito ao Senhor por ter me usado. E assim como Ele me usou, Ele pode usar todos vocês para a honra e glória dEle, porque as almas são dEle. Então, que você tenha a certeza de que não vale a pena desistir. Não vale a pena desistir. Não fique pelo caminho. E ainda que a trajetória dure mais algum tempo,
o final é certo. Jesus, ele luta por nós, ele luta com a gente e ele já venceu por nós. A vitória é certa. Não fique pelo caminho. Se cambaleou, se entortou, se escorregou, se derrapou. Quem não? Né? Quem não? Mas o Senhor, ele estende a sua mão para cada um de nós, pecadores que somos, e diz: vinde a mim, porque eu tenho um banquete todo especial para você e uma eternidade para desfrutar com você. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Filipenses 1:6. Que Deus abençoe vocês ricamente. Que eu possa ver todos os rostinhos que estão aqui lá no céu. Não sei quando. Não sei se verei vocês aqui em Sorocaba. Não sei, o amanhã a gente não sabe. Mas que nós possamos nos encontrar, ou nos reencontrar, nesse céu que o Senhor preparou já. Já preparou para nós. Vamos só abraçar essa bênção. Tá? Que Deus abençoe cada um. Vamos cantar o hino agora. 474. Seguindo a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém. Oremos. Santo e bondoso Pai, a Ti damos graças, Senhor, por tudo que és, por não desistir de nós. A Ti damos graças pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos dá a esperança de uma vida nova, transformada e restaurada, Senhor. Obrigada pela esperança de termos um lar eterno, que logo mais estaremos contigo. Até lá, Senhor, fica conosco, nos fortalece, não permita que venhamos a ficar pelo caminho, mas se ainda cairmos, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e que o Espírito Santo nos erga, nos levante e que possamos continuar a obra até o retorno de Jesus. Abençoe de uma forma especial toda a igreja, todos os irmãos que aqui estão, todas as famílias. O Senhor conhece melhor que eu. Cuida de cada um deles, dos seus projetos, dos seus planos, mas acima de tudo, da certeza de que Jesus está voltando logo e que nós possamos nos preparar para esse maravilhoso encontro. Fica conosco, nos perdoe, nos ensine a cada dia a Te amar, pois és merecedor, Senhor, de todo o nosso melhor, de tudo que somos e de tudo que temos. Por Jesus, nos dá um restante de sábado feliz e em paz, em Tua companhia.
Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.